Você dá risada, irmã, é desse jeito. Sabe? É a história lá que o pastor morreu, estava lá sepultando a pastora, e estava lá os menininhos sentadinhos, e daí chegou uma irmã, nossa, era um bom homem, nossa, ele fazia tantas coisas boas. Aí a mãe falou, levanta lá, vê se é seu pai que está no caixão. É porque não tem uma vida, prega uma coisa e vive outra. Nós precisamos viver aquilo que nós falamos. E se nós renunciamos o nosso eu para seguir a Cristo, nós temos que pagar preço. Vamos ter luta, sim. Mas temos que pagar preço, temos que andar correto diante de Deus e diante dos homens. Então aqui veja bem, o respeito entre esposa e esposa, marido, homens, mulheres. Muitas orações não são respondidas porque não há o respeito. Porque não há uma santificação. E a palavra fala que sem santificação ninguém vai ver a Deus. É importante nós orarmos, é importante nós buscarmos. Tudo isso é muito bom. Mas a irmãzinha ela fica 366 dias do ano no monte. Mas a língua arrasta no chão. O irmãozinho, a pior coisa que tem é homem fofoqueiro. E tem um monte. Puxa vida. Eu trabalhava com um rapaz e se você queria fazer que a fábrica soubesse de alguma coisa, é só chamar ele e contar para ele. Eu falava, fulano, vem cá, aconteceu assim, 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 não fala para ninguém. A meia hora todo mundo tá sabendo. Já fazia de propósito. Eu queria dar um recado para todo mundo, eu chamava ele. Venha cá, fulano, não vou falar o nome dele porque aqui ele tá me vendo. Venha cá, e ele era um querido, mas boca aberta. A gente brinca, mas é sério. Sabe, andar com Cristo é um estilo de vida, é coisa maravilhosa andar com Deus. Andar com Deus é andar em paz, andar com Deus é saber que em meio ao fogo, em meio à chuva, à tempestade, Ele está com você e a paz dele reina no seu coração. Então eu não posso tomar a forma do mundo, porque a palavra de Deus diz, não, é renovai-vos as vossas mentes. Não tome a forma desse mundo. Eu não posso querer trazer um mundo para dentro da igreja. Mas todo mundo faz. Eu sempre digo, nós não somos todo mundo. Eu não sou todo mundo, sabe? Então é importante entender isso. Andar na presença de Deus. O respeito. Porque quando eu ando na presença de Deus, Deus me ouve. Agora, quando eu ando, sabe, muitas orações são impedidas. O que gera o quê? Legalidade. O mundo espiritual é real, irmão. Não é brinquedo, não. O mundo espiritual é real. E o mundo espiritual só respeita quem é espiritual. Quem não é espiritual, ele não respeita. Então não adianta eu falar de Jesus e andar que nem Genésio. Não adianta. Ou eu ando na presença de Deus, ou vamos lá fazer outra coisa, né? Mas também não pode reclamar. A palavra fala que se você crer, você vai ver sinais, prodígios e maravilhas. Você precisa crer. E crer é andar na presença de Deus. E o Senhor, Ele não leva em conta o tempo da ignorância. O que é o tempo da ignorância? Aquilo que você não conhece. Mas eu fazia coisas erradas. Mas você não sabia. Agora você sabe, você não faz mais. Porque Deus te mostrou o caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é vida. Então as coisas vão mudando. Então a respeito da vestimenta, a respeito do relacionamento, a respeito do respeito de um para com o outro, dentro da nossa casa, pais e filhos, filhos e pais, sabe? Isso é muito sério, isso é muito sério, é muito sério. Abra lá Romanos capítulo 13. Verso 1. Fala das autoridades. Diz assim: toda alma
esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E o que resiste trarão sobre si a mesma condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministra de Deus para o teu bem. Mas se fazes o mal, teme, pois, não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar quem faz o mal. Então o governo é instituído por Deus para manter o quê? A ordem. O homem de Deus, a mulher de Deus, ela pode exercer um papel para manter ordem e justiça. Pode errar? Pode errar. Mas se você errar, se apresente diante de Deus, peça perdão e se arrependa. Porque Deus, Ele é fiel para perdoar. Abra lá aqui para mim. 1 João 1,9. 1 João 1,9. Mas se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós podemos exercer cargos de autoridade, porque as autoridades são constituídas por Deus. As autoridades são constituídas por Deus. Agora, se eu faço algo errado, eu respondo perante a lei deste mundo e a lei de Deus. Então eu preciso saber como que eu ando. Eu tenho que andar com retidão. Então o policial é homem de Deus, ele tem que ser íntegro. O juiz é um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem que ser íntegra. Íntegro. O ministro, o prefeito, o presidente da república, sei lá, tem que ser íntegro. Se não for íntegro, vai responder diante da justiça dos homens. Mas não tem a justiça dos homens, mas tem a de Deus. Tem a de Deus. Então, quando eu me deparo com situações que me entristecem, que são muitas, perante autoridades que nós vemos, eu oro a Deus. Eu peço a Deus, Senhor, o Senhor, Deus, é o reto juiz, que julga todas as causas. E eu apresento diante de Deus. E eu creio que Ele vai julgar a minha causa. Eu creio que o Senhor Jesus é aquele que advoga as nossas causas. E eu vou apresentar a Ele as minhas causas. E Ele vai julgar. E Ele vai abençoar. Não cabe a mim ficar falando, reclamando. Não. Reclamação é fazer de novo. É clamar de novo. Para de reclamar e comece a agradecer. Mas pastor, não veio. Não veio, mas vai chegar. Clama a Deus. Sabe? Busque a Deus. Lucas capítulo 18 fala daquela viúva que clamou a Deus. O juiz não temia a Deus e nem aos homens e não fazia justiça, mas ela perseverou em orar e aquele homem julgou a causa da viúva. E a palavra fala que Deus fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Você está clamando dia e noite? Então começa a clamar. Aí eu já estou. Clama mais. Porque Deus vai abençoar. Ano 2025 foi um ano muito difícil para mim, para minha família. Um dos piores anos que eu já vivi. Esse ano eu estou administrando perdas. Perdas. Mas Deus vai honrar. Falava para minha esposa antes de chegar aqui. Eu vou vencer. E ponto final. Porque o meu Redentor vive. E fiel é aquele que prometeu, Ele há de cumprir. Eu creio em Deus, eu confio em Deus. Eu não estou cantando Deus de milagres, Deus de promessa, caminho do deserto, luz na escuridão. Não é em vão. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E eu sei que Ele vai fazer. Meu Redentor vive. E Ele vai abençoar.
abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar você que está na live. Ele vai fazer, ele está fazendo. Então, o dever, se nós erramos, é pedir perdão, é nos arrepender e buscar a Deus. Se você é homem de Deus, mulher de Deus, é uma autoridade, busque sabedoria do Espírito Santo para administrar isso que Deus confiou a você, confiou a mim. Sabe, existe na palavra, fala que eu sou ministro da palavra. Então eu preciso fazer o melhor para exercer essa função de que Deus me deu como ministro da palavra. A palavra fala que nós somos embaixadores de Deus nessa terra, autoridade constituída pelo Senhor nessa terra. Então nós precisamos fazer o melhor para representar Deus nessa terra. Não é fazendo de qualquer jeito, porque o que nos separa de Deus são os nossos atos. O que separa a mim e a você de Deus são as iniquidades, porque Deus está com a mão estendida para nos abençoar, para te trazer cura, para te trazer libertação, para tirar aquela amargura do teu coração e fazer de você um homem mais que vencedor, uma mulher mais que vencedor, porque está na palavra de Deus. Por isso eu sempre digo, ande com homens de Deus, mulheres de Deus, ande com pessoas visionárias, pessoas que creem. Se você andar com 3 homens que crê, você é o 4º que vai crer. Se você andar com 3 homens que declara vitória, você vai ser o 4º que vai vencer. Agora, se andar com um bando de gente derrotado, você vai estar derrotado também. Se for para andar com gente ruim, anda sozinho. Porque você não vai estar sozinho, porque Deus está com você. E se Deus está com você, você é a maioria. Você é a maioria. Eu vivo cada palavra que o Senhor me dá, cada palavra que eu prego aqui, ao longo desses 27 anos que eu estou aqui como pastor, eu as vivo todas, todas. Pago o preço por isso. Pago o preço por isso. Então, eu sei que o Senhor está aqui para fazer, eu sei que o Senhor está aqui para cumprir, então eu oro para que o Senhor abençoe o nosso país e todas as autoridades constituídas, os poderes executivo, legislativo, judiciário. Que Deus tenha misericórdia das crianças, dos adolescentes, dos jovens, sabe, das mães de família, dos pais de família, dessas mães solo que fala, né, que cuida dos filhos sozinha. Que Deus tenha misericórdia, porque são mulheres guerreiras, mulheres que lutam, porque um qualquer largou a mulher com a criança. E muitos falam, eu sou crente. Crente no Satanás. Precisamos viver a palavra. Cada capítulo, cada versículo. Trazer a realidade de hoje. Como é que Jesus agiria nessa situação? Ele agiria dessa forma. Vou fazer igual. Porque ele deu exemplo. Aquela mulher pega no ato de adultério, ela errou. Julgaram, queriam tirar pedra. Jesus não abriu a boca, ele falou: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E ninguém atirou, porque todo mundo pecou. E Paulo fala que quem diz que não peca, quem diz que não erra, está mentindo. Aí ele diz para aquela mulher: ninguém te condenou, nem eu. Vá e não peques mais. Então ele deu uma oportunidade para aquela mulher. Então, Jesus, o Senhor, confia em cada um de nós. Ele olha o meu coração, o seu coração, para andarmos corretos. Andarmos corretos diante de Deus. Então, se o Senhor te confiou um lugar de destaque como autoridade para cuidar do povo, faça bem. Não se contamine com os manjares do rei, porque eles são grandes.
Seja íntegro, porque o pouco com Deus é muito e não falta. Sabe, a matemática de Deus é diferente, o menos é mais. E Ele cura, Ele liberta, Ele restaura, Ele transforma. A honra e glória do Senhor. Agora, uma outra coisa que nos afasta de Deus é a mentira. Abra lá, João capítulo 8. João capítulo 8. Verso 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala o que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e ele é pai da mentira. Então nós vemos aqui, a mentira, ela nos afasta de Deus. Coloque lá Provérbios 12, 22 para mim. Diz assim: os lábios mentirosos são detestáveis pelo Senhor, mas os que dizem a verdade trazem o quê? Alegria. Em outra tradução fala que ele abomina a mentira. E por que tem um monte de mentiroso dentro da igreja? Você conhece gente mentirosa dentro da igreja? Eu conheço um monte. Um monte. Como é que Deus vai estar ali? Dura a palavra, hein, pastor? Mas é real, irmão. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Então Deus, ele abomina a mentira. Por quê? Porque a mentira é contrária a Deus, porque Deus é verdade. Jesus é verdade. O inimigo, ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Então, quando eu minto, eu anulo a verdade de Cristo em mim. E eu não tenho autoridade no mundo espiritual. Porque eu estou deixando a autoridade de Deus de lado. E dando uma legalidade no mundo espiritual para que o mal venha me atingir. Então não é a mão de Deus que está encolhida. Sou eu que estou me afastando de Deus pelos meus atos. Pela minha conduta. Pela falta de testemunho que eu tenho. Entende? Amém? Entende aí na sua casa? Então é preciso, sabe? Eu sou um cara que é o seguinte, você pode não gostar de mim, mas eu sou leal. Eu sou leal. Eu sou amigo, eu sou verdadeiro. Nunca ninguém pode dizer para mim que eu não fui leal. Nunca. Tenho 62 anos, vou fazer agora. Eu sou leal. Eu sou verdadeiro. E a gente paga preço. Porque nós vivemos num mundo onde as pessoas não há reciprocidade disso. Mas eu continuo sendo leal porque eu sirvo Jesus Cristo. E Ele é leal comigo. Ele é fiel em todo tempo Ele é Deus. Ele é Deus. Então, a mentira é contrária à verdade que é Deus. Então é importante eu estar na presença de Deus, buscando a Deus, adorando a Deus e declarando a verdade de Cristo. Todo momento, todo momento, todo momento. Provérbios capítulo 6. O verso 16. Fala da discórdia entre irmãos, que Deus abomina também. Provérbios 6:16. Estas 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª abomina a sua alma: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos pecaminosos, pés que se apressam
a correr para o mal, testemunha falsa, que respira mentira, e o que semeia contenda entre os irmãos. Então é abominação para Deus a mentira. Sabe, gerar discórdia entre os irmãos, isso é abominação. Deus é contra, isso aí vai contra, sabe, a mentira. Essa coisa de leve e trás vai contra a unidade de Deus, do corpo de Cristo Jesus. Porque quando há mentira, há ruptura. Quando há mentira, falta a verdade, falta Deus. Então isso começa a gerar contenda entre as pessoas. Você viu fulano? Você viu ciclano? E começa a jogar um contra o outro. Isso acontece muito dentro das igrejas, não pode acontecer isso. Isso aconteceu muito já aqui. Não pode acontecer isso. Mas não pode, de jeito nenhum. Então gerar discórdia entre os irmãos é abominação, que vai contra a unidade de Deus. Porque vai contra o amor de Deus, que é o desejo dele é que todos andem em união. União, unidade. Nós somos o corpo de Cristo. Então como vou ter discórdia? O pé esquerdo do pé direito vai ter discórdia um com o outro. O cérebro vai falar, vai para a direita, o outro vai falar, vai para a esquerda. Vai ficar um negócio difícil. Então eu falo A, o outro entende B e o outro fala C. Complicado. E as pessoas falam, mas Deus não está agindo. Deus está agindo. É a nossa conduta, os nossos atos que não estão condizentes com a vontade dele. Pai nosso que estais nos céus, santo é o teu nome. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como? Então os meus atos não estão de acordo com a vontade de Deus. E se eu não estou andando de acordo com a vontade de Deus, como que eu vou querer ser abençoado por Deus? Como é que Deus vai abençoar uma criatura dessa? Aí fica com a vida travada. Você conhece gente na igreja com a vida travada? É por causa disso, irmão. Tem ilegalidades, tem brechas, tem pecado. Aí tem que ter discernimento, porque tem muita gente que tem luta espiritual porque está buscando Deus. Mas essa pessoa que tem luta espiritual porque está buscando Deus, ela tem uma luta temporária. É uma leve, momentânea tribulação, passa. Não é a vida inteira. Tem gente que tem os mesmos problemas a vida inteira. Você conhece, não? Ó, levantar pé e mão. Não adianta orar, porque a criatura não muda. E se não mudar, não muda. A palavra fala que aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura. As coisas velhas passaram. Então eu era mentiroso, eu não minto mais. Sabe, eu gerava contenda entre os irmãos, eu não gero mais. Eu era falso, eu não sou mais. Eu era mal pagador, eu não sou mais. Porque eu sou nova criatura. Ah, pastor, mas eu estou devendo um monte de dinheiro aí. Vai lá no seu credor e fala o seguinte: eu aceitei Jesus, eu sou uma nova criatura. Eu posso pagar R$10 por mês. Você faz sua parte. Se ele não quiser aceitar, pelo menos você foi lá e falou que vai pagar R$10 por mês. Ele vai aceitar, sim. Porque Deus está com você. E se ele falar não, fique em paz. Se esforce para honrar o teu compromisso. Seja homem, seja mulher de verdade, homem de verdade. Sabe como o sogro de Ló, Jetro, de Abraão, chamou, Abraão falou, essa obra para você é muito grande, você julgar todo mundo. Levante homens de verdade, mulheres de verdade para ajudar você no julgamento dessas causas, porque a obra é grande. Então ser um homem de verdade, ser uma mulher de verdade, requer comprometimento com Deus e com os homens.
requer conduta, requer você realmente estar na presença dele, buscando ele. Sabe, criar atrito entre as pessoas, discórdia, rompe os relacionamentos, destrói a comunhão, destrói o corpo de Cristo e nos afasta dele. Então, você acha que a pessoa lá que age dessa forma está certa? Tá nada. Tá errado. Mas tá dentro da igreja. Ué, só tá dentro da igreja, mas Deus não tá nela. Aí você vê uma igreja cheia, cheia. Tudo bem, a igreja pode estar cheia, mas está vazia de Deus. Eu conheço um monte de igreja cheia de gente, mas vazia de Deus. Rica financeiramente, mas pobre do poder de Deus. Em contrapartida, eu conheço muitas igrejas simples, como a nossa, e nós sentimos a presença de Deus. Nós não somos melhor que ninguém. Aquele que está em pé, olha que não caia. Tem que vigiar. Tem que vigiar. Todo dia, todo momento. Não é orar e vigiar, é vigiar e orar. Nós temos que vigiar todo dia, para que a gente não venha cair em tentação. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então, se eu estou caminhando em espírito e em verdade, eu mortifico a minha carne. E eu continuo vencendo. Porque eu não ando segundo a carne, eu ando segundo o espírito. Então, muitas vezes as pessoas caem porque elas dão mais ênfase às coisas da carne, não às coisas do espírito. Dão mais ênfase às obras da carne, não os frutos do espírito. Por isso é que você vê muita gente com a vida trancada. Porque várias áreas da vida estão com legalidades. Ah, mas a pessoa está na igreja há 50 anos, pode estar 100. Se não mudar, não muda. Não muda. Humildade, Jesus é humilde. Simplicidade, amor. Cuidar do seu próximo. Quem é seu próximo? Quem está do teu lado precisando? Já falei isso aí 1 milhão de vezes aqui na igreja. Estar na presença do Senhor. Estamos por terminar o mês de março. Vamos começar o mês de abril. Eu costumo falar que mês de abril é um mês de portas abertas. E as portas se abram para você. Sabe, é uma porta com novas expectativas. Ah, mas é tanto problema. É no meio do deserto que Deus vai criar as oportunidades. É no meio do deserto que Deus vai abrir as portas. É crer, é crer. Sabe, Faraó estava chegando. Moisés estava com o povo. Atrás Faraó, na frente o mar. O que eu vou fazer? O Senhor disse, está parado por quê? Diga ao povo que marche. Estende aí o teu cajado aí, porque o mar vai abrir. Faz alguma coisa. Eu estou com você. Estende o mar abriu. Passou toda a galera lá. E quando os inimigos veio, o mar fechou e acabou com tudo. É desse jeito. Posicionamento, atitude. Não olhar para a crise, olhar para Cristo. É diferente. Viver a palavra de Deus é um estilo de vida. Não é religiosidade. É viver a palavra. Sabe, eu chego aqui de manhã, 5:50, 6 horas da manhã, e eu começo a orar, e começo a pedir a Deus sabedoria, e começo a agradecer a Deus pelo dia, e depois vamos para a oração da manhã, e oramos, e agradecemos, e vamos começar o dia bem, porque quem começa o dia com oração, termina com agradecimento, termina com vitória. Quem começa com murmuração, já começa destruído, já começa perdendo, já começa dando tudo errado. Então eu vigio, policio para me controlar, porque os ventos contrários são muitos. Todo dia eu falo, Senhor, tem misericórdia, eu preciso de um milagre, filho de Davi. E ele fala, olha, você não precisa de nada, você só precisa de mim. E quando eu entendo isso, né? Quando Jesus chega com aquele homem no tanque de Betesda, que estava lá há 38 anos, ninguém ajudou aquele homem. Nem escriba, nem fariseu, nem sacerdote, ninguém ajudou aquele homem. Estava lá. E Jesus falou, ó, levanta, pega a tua cama e vai. Eu te abençoo.
É desse jeito, é simples. Jesus é simples. Somos nós que complicamos as coisas. Então vamos crer em Cristo, vamos buscar a Cristo, vamos viver esse evangelho maravilhoso, a palavra de Deus que é maravilhosa. Porque o pecado não pode falar mais alto em nossas vidas. O pecado satisfaz a alma, não o espírito. Satisfaz a carne. É um prazer momentâneo, 10, 15, meia hora de prazer e acabou. Ah, é uma coisa ilícita e daqui a pouco vem um problema. Tem que responder diante da justiça dos homens e diante da justiça de Deus. Ah, é o casamento. Casou? Pense bem antes de casar. Tem que honrar a sua esposa, tem que honrar o seu esposo. Tem que, sabe, cuidar dos filhos, cuidar da casa. Para não ter problema. Para não faltar o respeito, porque faltou o respeito, acabou. Acabou. Que nessa noite nós possamos entender isso. O irmão falou mal de você, abençoe a vida dele. Não queira lá tirar satisfação. Abençoe a vida dele. É muito triste, porque cada um dá, o que tem, né? Então falou mal, deixa que fale. Pelo menos está falando da gente. Tá? Porque cada um colhe o que planta. Depois você vai ver lá na frente como vai ser a coisa. De tempo ao tempo, dia a dia. Eu entendo bem disso. 43 anos na presença de Deus. 33 anos em tempo integral na obra. Muitos desafios passamos, eu, pastora, a essa igreja. Muitos desafios. Mas eu glorifico a Deus, porque em todos eles nós vencemos. Todos. Muitas vezes queríamos, olha, o coração aperta e eu sou uma pessoa agitada. Falo, sossega aí, alma, você está morta, em mim habita o Espírito de Deus. Sabe, fugir da aparência do mal. Sujeitai-os, pois, a Deus. Resistir o diabo, ele tem que bater em retirada. Porque maior é Deus na sua vida. Maior é Deus na sua casa, na sua família, na sua empresa, nos seus caminhos, nos seus negócios. É Deus. E a palavra fala que o choro pode durar a noite inteira, mas amanhã vem um dia melhor. Vamos viver um dia de cada vez. Hoje nós vencemos, e amanhã vamos vencer também. Sabe, esse mês de março nós estamos vencendo. O mês de abril vamos vencer também. Começa a olhar na ótica de Deus. Começa a olhar com os olhos de Deus. Onde Ele fala que você é mais que vencedor em todas as coisas. E todas as coisas, elas são possíveis ao Senhor. Ao Senhor não existe nada impossível. Tudo é possível aquele que crê. Você crê? Então Deus vai abençoar. Ah, mas foi decretada a falência. Deus pode mudar. Eu tenho uma sentença de uma doença grave. Deus pode mudar. Ah, eu fui mandado embora do emprego. Deus pode mudar. Tem aqui 2 homens aqui. Um pediu demissão, foi abençoado. Outro pediu demissão, foi abençoado. 2, um de cada canto aí. Creu em Deus. Não creu na situação. Largou um emprego bom, com salário bom. Deu 5 passos para trás para dar 30 para frente. Manda embora? Não manda. Então, estou me demitindo. Deus abriu uma porta, trabalhando feliz, e Deus vai abençoar cada dia mais. Isso é fé. É não murmurar. Porque as pessoas reclamam e falam, mas está pagando um pouco. Não está contente? Faz um currículo e procura outro emprego. Sim ou não? Para de reclamar. É, mas não tem, é tudo igual. Então fica quieto. Fica quieto, se esforça. Porque nós vendemos nosso trabalho. E o salário, ele é reflexo daquilo que nós fazemos. Se eu for um bom empregado, um bom trabalhador, eu vou ganhar bem. Eu nunca me preocupei com salário. Porque eu sempre fui o melhor naquilo que eu fiz. Sempre. Sempre. Ah, mas eu sempre fui meu representante de todo mundo. Deus me deu um negócio que eu sempre tive na cabeça. Representante de classe, na escola, na faculdade, no trabalho, tudo.
Eu lembro quando eu entrei na empresa, na fábrica, era 11 apontadores e pô, eu ganhava um salário mínimo, agora eu estou ganhando 5, você está reclamando? Mas vamos lá, vamos conversar lá com... E uma coisa que o meu gerente ele me ensinou, eu aprendi para minha vida. Ele falou o seguinte: pode ser que ninguém está vendo o seu esforço, mas Deus está vendo. Eu não posso dar aumento para você, mas continua firme. E eu continuei firme. Aí, negadinha, ele não vai dar aumento para ninguém, tá? Mas eu continuei firme. Daqueles 11, eu me destaquei. E os outros? Se perderam. Porque ficaram reclamando. Ficaram murmurando. Então faça o seu melhor. O melhor como pai, o melhor como mãe, o melhor como esposo, o melhor como esposa, o melhor como filho, o melhor como servo de Deus, o melhor como empresário, o melhor como funcionário. Faça o melhor. Com certeza, se ninguém está vendo, Deus está vendo. E Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Que eu creio nisso. Eu vivo isso todo dia. Todo dia. E eu dei semana passada, eu falei, Deus, não é possível, é tanta coisa que a gente faz e só lapada, só lapada, só lapada. Que é isso, Deus? A palavra fala que o Senhor vai honrar o justo, mas está demorando para honrar. Ele falou, quieta, serva. Na hora certa, Deus faz. Deus é justo. E Ele está preparando, Ele está dando estrutura para cada um de nós. Sabe, você tem que ter tantos anos para ter uma carteira de habilitação. Porque é um tempo onde você vai estar mais maduro. Nem todo mundo está maduro, mas teoricamente a grande maioria já está mais maduro para ter uma carteira de habilitação. Você pode dar uma carteira de habilitação para uma criança de 10 anos. Semana passada mesmo, uma menina de 12 anos matou uma pessoa. Foi lá mexer lá. Eu só vou fazer uma manobra que errou lá. Bum, aí fez a porcaria. E daí? A culpa da menina? Não, a culpa é de quem deixou, né? Então, Deus, Ele vai abençoar você. Vai abençoar você. Mas você tem que ter estrutura. Você tem que ter maturidade. Então, quando eu encontro Jesus Cristo na minha vida, eu preciso entender que eu sou uma nova criatura e que as coisas velhas passaram. Eu preciso entender que a palavra do Senhor, ela fala que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Sabe? A palavra fala em 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nós precisamos estar na presença do Senhor. Eu não posso ser escravo, sabe, da coisa errada. Ah, meu pai foi assim, meu avô foi assim, meu bisavô foi assim. Mas eu não sou assim. A minha família teve um monte de gente que morreu de cirrose porque encharcava o arco. Minha mãe foi alcoólatra. E eu não sou. Ah, mas maldição hereditária. Está amarrado, está cabrado aqui em mim. Eu tenho a bênção de Deus, em mim habita o Espírito Santo. Eu decido isso. Eu decido perdoar aquele que me ofendeu e me machucou. Eu decido isso. Eu quero isso para mim. Porque eu sou templo do Espírito Santo. Eu tenho Deus no meu coração. E eu vou fugir da aparência do mal. Eu vou me prostrar diante de Deus. Porque eu sei que a mão de Deus está estendida para me abençoar. E se Ele fala que o que me afasta dele são as iniquidades, então eu vou me esforçar muito, muito para não errar. Porque o pecado é errar o alvo. O alvo é Cristo. Eu vou me esforçar para andar em retidão diante de Deus e diante dos homens. E se eu andar em retidão diante de Deus, eu vou ter paz até com os meus inimigos. Eu lembro que quando eu trabalhava, eu tinha uma equipe, do qual era eu e mais 8 encarregados. Éramos 9. E desses 8, 4, mas fazia de tudo para me derrubar. De tudo, e mais um pouco.
E sempre ia na mesa do supervisor, do gerente, e eles falavam e daqui a pouco eu mostrava que não estava errado. Eles falavam e eu mostrava que estava errado. Resumo. Passou um tempo, o supervisor saiu, eu passei a ser supervisor de todos eles. E aí? Chamei todos eles. E falei, vocês fizeram tanta coisa para me prejudicar, agora eu podia mandar embora vocês 3, você 4, aí 5. Eu não vou fazer isso, não. Vou te mostrar como trabalha, como ser justo, como ser honesto, como dar resultado. Entrou dentro da empresa, picou o cartão, eu falo, vocês obedecem. Saiu, cada um tem sua vida. Beleza? Beleza. Nunca tive problema. Os melhores resultados da história da empresa, as equipes funcionando, resultados. Ixi. Sabe, uma coisa tranquila, mas eu clamava a Deus todo dia. Todo dia. Eles eram melhores do que eu. Na verdade, eu sou o pastor. Deus fala comigo. Mas do meu lado precisa ter pessoas melhores do que eu. Tem um mestre, precisa ter um evangelista, tem uma pessoa que cuida das crianças, um diácono, um intercessor. Compor o corpo de Cristo Jesus. E eu nunca me preocupei em ensinar as pessoas. Nunca. Porque um dia se eu cresço, né? Eu me garanto, né? Eu me garanto. Eu tenho Deus no meu coração. Sabe? Então eu sei que o Senhor é comigo. Então que nessa noite você possa sair daqui, esses versículos que eu falei, essas passagens que eu falei, pode entrar na live aí, você não marcou no seu caderno aí alguma coisa, acompanha e medita na sua casa. É só um pouquinho, eu podia ficar até amanhã falando de coisas que nos afastam de Deus. Mas o que mais nos aproxima de Deus é santificação. Mais nos aproxima de Deus uma vida reta diante dele e dos homens. Mais nos aproxima de Deus é humildade no nosso coração. E saber que sem ele nós não podemos nada. Sabe, se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Entender isso. É isso que eu preciso e você precisa, nós precisamos. Feche teus olhos, vamos orar. Vamos falar com o Papai do Céu, agradecer a Deus. Mais um dia que Ele nos dá e mais uma semana começando e o mês terminando. Muito obrigado, Senhor. Porque Tu és Deus vivo, mas Deus santo. Que a vossa mão esteja estendida sobre nós, nos ajudando. Que o Senhor abençoe, Senhor, os netos do Emerson. Deus, Samuel, Ana Clara, cuida dessas crianças. Que o Senhor cuide da nossa vida, nossa casa, nossa família. Nos livra dos manjares do rei. Nos livra, Senhor, das iniquidades, de nos afastar de Ti, Pai. E nos ajuda. Nos ajuda a andarmos na Tua presença, a buscar a Tua face, Deus. Sem Ti nada podemos, Pai. Oh, Deus. Sabemos que o problema não é o Senhor. O problema somos nós que nos afastamos da Tua presença. Cuida de nós, Senhor. Cuida da Tua igreja que se chama pelo Teu nome. Seja as vestimentas, seja a mentira, seja o governo, seja qual área for, Pai. Não nos deixa, Senhor, errar. Não nos deixa, Senhor, gerarmos discórdia entre as pessoas. Que possamos estar em unidade, Pai, em unidade. Porque o desejo do Senhor é abençoar a todos. Que possamos, Senhor, nos fortalecer em Cristo, nos enchermos do Teu Espírito em comunhão e andar contigo todo dia. Nos livra do mal, do pecado, que tão de perto nos rodeia e nos ajuda a sermos pessoas melhores a cada dia, porque precisamos do Senhor. Sem Ti nada podemos, nada somos. Tenha misericórdia da minha vida, da minha casa, minha esposa, meus filhos, minha sogra, da Tua igreja, de cada filho espiritual que o Senhor nos concede. Que o Senhor nos dê sabedoria para cuidar de cada um deles da melhor forma possível. Porque a igreja é Tua, Senhor. E nós somos trabalhadores do Teu reino. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Pai, esta igreja virtual. Aqueles que estão nessa live, nesse chat, aqueles que vão entrar outra mais tarde.
sejam abençoados no poder do nome de Jesus Cristo. Agradecemos por esse mês que está terminando e pedimos, Pai, que esses 2 dias que faltam para terminar o mês, o Senhor abençoe aqueles que precisam. O Senhor sabe a área que cada um precisa. Abençoa, Pai, cada querido e querida que está aqui presente, cada um que está nessa live. Que não venhamos sair daqui, Senhor, sem a Tua bênção. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Você entendeu, querido? Amém? Então, a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte. Andar com Cristo é muito simples. Ele fala, eu não vos dou um mandamento difícil. Sabe? Minha palavra está no teu coração, nos teus lábios. E eu peço só uma coisa. Filho, dá-me o teu coração. Porque quando eu falo aquilo que está no meu coração. Então que o meu coração, o nosso coração esteja cheio de Deus. O poder do Senhor venha a ser sobre nós. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Pai querido, muito obrigado. Porque o Senhor falou conosco por intermédio do teu Espírito Santo. O Senhor abençoe aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão nessa live. Que o Senhor nos despeça na tua paz como nos trouxe. Nos dando uma semana muito boa. Esse mês que está terminando, Pai, supra as necessidades de quem precisa. Que o mês de abril, que vai começar, seja um mês de portas abertas. Seja um mês da providência de Deus, do amor de Deus sobre as nossas vidas e o suprimento necessário para cada área. Traga paz, traga saúde, traga sabedoria, traga entendimento. E nos livra dos dardos inflamados do inimigo. Delega a ordem aos teus anjos em nosso favor. E abençoa-nos, Pai. Uma noite de descanso, uma semana abençoada. Em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as consolações do Santo Espírito seja sobre todos nós hoje e sempre. Em nome do Senhor. Um abraço, seu irmão. Que Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus abençoe você na sua casa. Uma boa noite, boa semana.